Segunda questão, a utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. As questões do Enem sempre têm esse foco na questão ambiental, né? Perceba que a primeira questão falava de concentração de enxofre, mas relacionado com a questão ambiental. Agora vai trabalhar aqui a questão de contaminação de solo e de água com naftaleno, também relacionado à questão ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua concentração em até 30 miligramas de naftaleno por quilograma de solo agrícola e 0,14 miligramas de naftaleno por litro para a água subterrânea. A quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se amostras de 500 gramas de solo, então as amostras que ele utilizou foram de 500 gramas de solo e de 100 mililitros de água. Foi as amostras que ele pegou para fazer as análises que a gente vai apresentar agora, ó, conforme apresentado no quadro. Então, você tem o ambiente, solo 1, solo 2, água 1, água 2 e água 3. E você tem um resíduo de naftaleno para cada um desses ambientes, tá? Para o solo 1, esse resíduo é de 1 vezes 10 a menos 2 gramas de naftaleno. Solo 2, 2 vezes 10 a menos 2 gramas de naftaleno. Essas quantidades de naftaleno são em 500 gramas de solo, que é a quantidade de amostra que ele considerou. Água 1, 7 vezes 10 a menos 6 gramas de naftaleno. Água 2, 8 vezes 10 a menos 6 gramas de naftaleno. Água 3, 9 vezes 10 a menos 6 gramas de naftaleno. Isso em 100 mililitros de água, que foi as amostras que ele pegou, tá? O ambiente que necessita de biorremediação é o... Perceba que quando ele coloca o limite da quantidade de naftaleno no solo, ele coloca por quilograma. Então, a análise que ele fez foi para 500 gramas. Então, a gente vai ter que calcular a quantidade de naftaleno no solo 1 e no solo 2 para 1 quilograma, que é o que ele pede. Já para a água, ele calculou aqui o limite de naftaleno em miligrama por litro. Mas a análise de amostra que ele fez foi para 100 mililitros. Então, a gente também vai ter que calcular para 1 litro. Então, vamos calcular para o solo 1, para o solo 2, água 1, água 2, água 3. E depois a gente vai ver qual desses ambientes está fora dos limites que ele determinou de quantidade de naftaleno, ok? Então vamos fazer aqui devagarzinho, você vai entender, ó. Primeiro, solo 1. Qual é a quantidade de naftaleno que ele forneceu aí, ó? 1 vezes 10 a menos 2 gramas de naftaleno na amostra de 500 gramas de solo. Só que eu quero saber a quantidade de naftaleno em 1 quilograma. E a gente sabe que em 1 quilograma a gente tem 1000 gramas. Então, quando eu tiver 1000 gramas de solo, eu vou ter X gramas de naftaleno. Aí eu vou calcular aqui, né? Aqui eu estou multiplicando por 2. Aqui também eu vou multiplicar por 2. Esse X vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 2 gramas. Que isso aqui em miligramas vai dar igual a 20 miligramas de naftaleno. Qual é o limite, hein? Lá no solo, o limite são 30 miligramas de naftaleno. Como aqui chegou em 20, não tem problema. Não vai precisar de biorremediação para esse solo 1. Vamos fazer para o solo 2. O solo 2, qual é a quantidade de naftaleno que ele forneceu aí, ó? 2 vezes 10 a menos 2 gramas de naftaleno em 500 gramas de solo. Mas a gente quer calcular por quilograma de solo. Então, a gente quer calcular para 1000 gramas. Vai dar Y. Esse Y aqui vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 2 gramas, que vai ser igual a 40 miligramas. Opa! 40 miligramas está acima do limite que ele forneceu aqui, ó, da quantidade de naftaleno para o solo. O limite é de 30 miligramas. Nesse solo 2, a gente calculou que a quantidade de naftaleno está dando de 40 miligramas. Se está acima, eu já sei que o solo 2 vai precisar de biorremediação. Professor, resolveu a questão, né?
Porque o item A é solo 1, o item B é solo 2, o item C é água 1, o item D é água 2, o item E é água 3. Resolveu. A resposta da questão é a letra B. Professor, eu não vou nem conferir o resto, não. Se você for um aluno desenrolado, você não vai conferir o resto, não. Você vai perder tempo fazendo umas contas que se você já viu que aqui já deu fora do padrão, já deu fora do limite, você passa para a próxima questão. Porque você sabe que a questão do tempo é uma questão fundamental quando se trabalha com Enem. Mas eu sou desenrolado também e vou fazer só mais um cálculozinho aqui para você ver da água, e aí depois a gente faz um raciocínio em cima do cálculo da água e aí termina a questão para você não ficar dizendo assim, ah, professor, não, mas eu ia fazer os outros itens só para conferir. Então pronto, eu vou fazer também para você. Vamos desenrolar isso aí. Olha só, vamos para a água 1. Vamos para a água 1. Qual é a quantidade de naftaleno que ele disse que tem na água 1? 7 vezes 10 a menos 6 gramas de naftaleno. Ele considerou quanto de amostra? Ó? Considerou 100 mililitros. Só que o limite ele coloca em miligramas de naftaleno por litro de água. Em 1 litro de água a gente tem 1000 mililitros, tá? Você vai calcular aqui, ó, que vai ser Z. Aqui eu estou multiplicando por 10, aqui também eu estou multiplicando por 10. Vai dar 7 vezes 10 a menos 5 gramas. Como eu vou passar para miligrama, né? Isso aqui vai ser 7 vezes 10 a menos 2, o que vai dar 0,07 miligramas de naftaleno. Beleza. 0,07 está abaixo do limite. Então, tá legal, essa água 1 não tem problema. Perceba que a água 2 e a água 3, olha as quantidades, compara com a água 1. Ó. A água 1 é 7 vezes 10 a menos 6. Vai dar quantos miligramas? 0,07. Água 2, qual é a quantidade de naftaleno? 8 vezes 10 a menos 6. Se é 8 vezes 10 a menos 6, na água 2, por analogia, vai dar 0,08 miligramas. As contas serão semelhantes, né? Parecidas. E para a água 3, que é 9 vezes 10 a menos 6, para a água 3 vai dar 0,09 miligramas. 0,07, 0,08, 0,09, está tudo dentro do padrão. Então não tem problema. A única situação que vai precisar de correção, de biorremediação, é realmente o solo 2, que a quantidade vai dar 40 miligramas. Ainda tem um aluno que percebe assim, ó. Ora, se eu calculei para o solo 1, a concentração de naftaleno é de 1 vezes 10 a menos 2 gramas, e deu 20, no solo 2 a quantidade é o dobro, é 2 vezes 10 a menos 2. Aí não faz nem a conta, bota logo 40 e vê que está fora do limite. Tá valendo. Se você teve essa percepção matemática, você desenrolou total. E aí você vai perder menos tempo na resolução da questão e vai encontrar que a resposta da segunda questão é a letra B.